28 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa tarde fria, são 15 horas e 30 minutos. Estou gravando bem cedo hoje o vídeo. Pode até ser que saia alguma coisa mais importante hoje, mas por enquanto o que eu tenho para falar com vocês é o seguinte. Primeiro, lembrar que a Justiça Federal lá do Rio de Janeiro identificou, olha só, a atuação de um grupo criminoso dentro da Receita Federal, composto por servidores que acessavam ilegalmente dados fiscais. De quem? De Flávio Bolsonaro. Olha só, a decisão aí foi proferida pelo juiz José Arthur Diniz Borges, que é da 8ª Vara Federal, lá do Rio de Janeiro, que comprova a tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro durante aquelas falsas acusações de rachadinha que eram constantemente divulgadas e exploradas, principalmente pela Rede Globo, desde antes, inclusive, das eleições de 2018, quando o Mito era o candidato. Vocês se lembram? Antes mesmo da eleição, a Globo já passava diariamente o assunto rachadinha com Flávio Bolsonaro. Então, agora ficou claro que existia sim esse grupo criminoso dentro da Receita Federal com a finalidade de detonar a imagem da família Bolsonaro. Antes tarde do que nunca, mas é algo que obviamente nós já percebíamos que algo de errado estava acontecendo, porque primeiro que informações estavam sendo vazadas, né? Informações que não tinham comprovação, não haviam provas, mas eram dadas como certo, 24 horas por dia, e não havia um único dia que a Globo não noticiasse as rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Então agora está definido, decidido que sim, havia esse grupo trabalhando dentro da Receita Federal para denegrir a imagem da família Bolsonaro. Bom, esse era um ponto que eu queria trazer para vocês, mas o ponto principal aqui é outro. Estão dizendo por aí que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que havia prometido participar do evento de 7 de setembro na Avenida Paulista, não comparecerá. Isto é o que está rolando, muito embora, em momento algum, ele, Jair Bolsonaro, desmentiu o que já havia prometido, que estará presente na Avenida Paulista. Agora, por que está saindo essa notícia? Muito bem. Não é simplesmente um boato injustificado. Ontem saiu a informação na CNN de que nos bastidores lá da Suprema Corte existe um trabalho para que os pares do ministro Moraes o convença a engavetar, a arquivar alguns inquéritos contra Jair Bolsonaro que estão rolando nas mãos daquele ministro. Encerre esse inquérito, engavete, esqueça, para que, possivelmente, Jair Messias Bolsonaro não comparecendo na Avenida Paulista, diminua as tensões, diminua a tensão que está sendo jogada nas costas do próprio ministro Moraes, já que essas manifestações estão definidas para pedir seu impeachment, e principalmente agora, depois que houve a informação do perito criminal de que as imagens lá do aeroporto de Roma foram editadas aí pela Polícia Federal, e que, na verdade, quem provocou a confusão por lá foi o filho do ministro, dando um tapa na nuca do empresário, Mantovani. Então disse que a situação que já estava ruim por conta dos vazamentos lá do Glenn Greenwald ficou pior com esta informação do perito criminal. E ainda com a previsão de que a manifestação na Avenida Paulista em 7 de setembro deverá ser monstruosa, principalmente se Jair Bolsonaro estiver presente, claro que esse pedido que será feito de impeachment poderá realmente inflamar de forma insustentável
para a própria Suprema Corte, que está junto do ministro com a fama muito ruim. A credibilidade da Suprema Corte hoje beira a zero. Só não é zero porque existe uma militância que ainda apoia a instituição Supremo Tribunal. Então, dizem que é um trabalho nos bastidores, a informação é da CNN, não sabemos se é verdade ou não, e que, de repente, se Jair Bolsonaro desistir de ir, talvez algum inquérito contra ele seja derrubado pelo próprio ministro Moraes. Se é verdade ou não, não temos como saber, porque essas informações, independentemente aos furos de reportagens, exclusividade que a Globo costuma ter, a CNN costuma ter, muito embora existam de fato, a gente não sabe da realidade, se é mesmo isso que está acontecendo. O que se sabe de antemão, e que nós até já chegamos a conversar em vídeos anteriores, é que a tendência era de que aquela tese de que o presidente Bolsonaro estava prestes a ser preso e que a prisão viria e que blá 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 blá, parece que esta ideia já foi por água abaixo. Hoje já não existe mais um consenso de que uma suposta prisão contra ele seja viável, até porque o momento político do Brasil é muito tenso e, obviamente, uma decisão estapafúrdia de prender alguém que nem crime cometeu poderia tornar esse ambiente que já está tenso numa bola de fogo, né? Num ambiente muito difícil de ser contornado depois. Até porque nós sabemos que de todos aqueles inquéritos que foram abertos contra ele, nada foi de fato provado. E por que eu falo isso? Falo isso porque os inquéritos continuam abertos. Se continuam abertos, é porque não houve, obviamente, o fechamento por parte da Polícia Federal. E por que não houve o fechamento? Porque não encontraram provas conclusivas para indiciar o presidente. Se tivessem provas, olha, está aqui a prova material. Agora sim podemos indiciar o mito. Não existe, por isso continua aberto. E vai sendo prolongado, prolongado, prolongado. Depois que o TCU disse que os presentes personalíssimos deveriam continuar com o presidente atual, né? Obviamente ficou definido que o ex-presidente Bolsonaro também poderia ficar com os seus presentes. O caso das joias também entrou no esquecimento. Depois que havia voltado no noticiário, entrou no esquecimento novamente. Ninguém mais fala do assunto joias. Então existe uma tendência de que a própria Suprema Corte está tentando apaziguar um pouco a situação, que é tensa sim e não é de hoje. Estão tentando segurar a onda do ministro Moraes, fazer ele puxar aí o freio de mão, dar um passo atrás, o que de fato seria o melhor caminho para não tornar a situação mais tensa do que já está. Esse é o grande fato. Agora, voltando a falar um pouco aí sobre o presidente, o mito, né? O PL de Valdemar Costa Neto parece estar ignorando Jair Messias Bolsonaro, porque o PL já fechou, vejam só, 85 cidades brasileiras com o PT. Outro dia eu fiz um vídeo, aí 3 dias atrás, 4 dias, dizendo que já haviam 36 prefeituras firmadas com o PT. Já agora, já está em 85 cidades onde o PL vai apoiar o PT. Então, com isso, Jair Messias Bolsonaro está divergindo com Valdemar Costa Neto, dizendo que ele não está respeitando o que foi combinado, o que foi acordado. Ou seja, o Valdemar Costa Neto está querendo que indiretamente o Jair Bolsonaro acabe tendo que dar acordo, fechar acordo com o PT, o que não tem a mínima lógica, não é isso? Claro que isso é uma verdadeira sacanagem, porque a questão toda é a seguinte: o Valdemar Costa Neto, como tem interesses pessoais,
Sim, porque dono de partido só tem interesse pessoal. Ele joga com todo mundo, porque no final da história o que ele quer é ver seu partido crescer. Quanto mais cresce o partido, maior o fundo eleitoral, obviamente, né? Então, o que acontece? Ele vai fazendo coligações aqui e ali para poder ter também apoio desses partidos nas cidades que lhe interessam. E com essas e com outra, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vai ficando com a fama, indiretamente, de que está apoiando candidatos da esquerda. Já basta a confusão que está aqui em São Paulo por conta de Ricardo Nunes, onde Jair Messias Bolsonaro dá um apoio que nós sabemos que é um apoio obrigatório, né? É um apoio velado. Para quem é inteligente e presta atenção e acompanha mesmo política diariamente, sabe que nas entrelinhas o mito apoiou, não apoiando o Ricardo Nunes. Ele nunca fez um vídeo sorridente, olha, estou aqui apoiando o Ricardo Nunes, olha, esse é meu candidato. Nunca. Sempre foram vídeos carrancudos, de má vontade, porque o candidato dele era outro, era Ricardo Salles. Por isto é que a situação está tensa em São Paulo, onde o Pablo Marçal vem ganhando dianteira cada dia que passa. As pesquisas aí estão mostrando que ele está com um alto índice de aceitação. Saiu uma pesquisa ontem do Instituto Veritas, onde ele aparece com quase 37% de intenção de votos. Um índice elevadíssimo, faltando ainda 2 meses para o pleito eleitoral. E claro, a tendência é que daqui por diante a perseguição contra Pablo Marçal vá aumentar por parte da esquerda, por parte da imprensa. Tanto é que a Carmen Lúcia já desarquivou um processo que está dentro do Supremo para cancelar a candidatura do PRTB, do partido do qual Pablo Marçal está concorrendo. Isso aí é um problema dentro do partido, onde a viúva do Fidelis está pedindo que o atual presidente cumpra com acordos tratados anteriormente. Esses acordos não estão sendo tratados, criou-se uma confusão, foi parar no Supremo, enfim. Vão usar isto para derrubar a candidatura de Pablo Marçal, é o que parece. Mas, cada vez que tentam algo contra ele, a vitimização sobre ele aumenta. E automaticamente o que sobra? Ou se vota no Marçal, ou se vota em Ricardo Nunes. O fato de não votar em Ricardo Nunes não significa que deixemos de ser bolsonaristas, muito pelo contrário. Como eu costumo dizer, nós sabemos que Ricardo Nunes não é o candidato de Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. O candidato dele é outro, eu já cansei de falar isso. Então não somos obrigados a votar em Nunes só porque o Bolsonaro falou. Muito pelo contrário. Nós continuaremos, eu pelo menos sempre vou estar com o Jair Bolsonaro até que um dia apareça de fato alguma bomba negativa contra ele, um crime mesmo de fato. Coisa que eu duvido que vai aparecer, porque a vida dele já foi vasculhado de cabo a rabo, como a gente costuma dizer, e nunca apareceu nada, não é agora que vai aparecer. Então, uma coisa é deixarmos Jair Bolsonaro na posição em que se encontra, conseguindo manter sua popularidade onde quer que ele vá, arrastando multidões onde quer que ele vá, mas aqui em São Paulo, vamos pensar 2 vezes e decidir na véspera, depois que tivermos muita certeza quem deve ser eleito prefeito para dirigir essa capital. Porque de minha parte, uma coisa é certa, em Ricardo Nunes eu não voto, porque ele tem uma tendência de esquerda, ideologia de esquerda, né? Tem aí palavras dele que são totalmente alinhadas às ideologias de esquerda. Ele não é um candidato natural da direita, é cria de João Dória, ou seja, não há motivos que me convençam a votar em Ricardo Nunes só porque o mito está sendo obrigado a apoiá-lo. Agora, se o candidato é Marçal ou Marina Helena, seja lá o que for, é outros 500. Uma coisa é certa, na esquerda, de jeito nenhum.
dar chance para Guilherme Boulos em hipótese alguma. Então vamos pensar bem. Fato é que essa perseguição a Pablo Marçal está elevando a grande possibilidade que ele tem de sair vencedor, inclusive no primeiro turno. Quem duvida pode quebrar a cara. Agora, um recadinho para alguns que se dizem bolsonaristas, como Paulo Figueiredo, por exemplo. Eu nunca gostei de citar nome de influenciador que se diz de direita. Mas hoje Paulo Figueiredo fez um post no Twitter dizendo que, muito embora não concorde ideologicamente com o Paes lá no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, ele admite que Eduardo Paes é competente, é um cara que faz um bom serviço. Me desculpe, Paulo Figueiredo, você perdeu a chance de ficar calado, ou de não ter escrito nada. Isso, você dizer que admira de alguma forma Eduardo Paes, você está admirando a esquerda. E a esquerda mais corrupta possível, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, está sendo destratada a todo santo dia com os políticos que dominam a capital fluminense. Tá? Então, temos que ter muita cautela, muito cuidado antes de tomar uma decisão e falar as coisas sem ter certeza. Por enquanto, meus amigos, é o que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.